Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para o estudo de mais um pedaço da carta de Paulo à Igreja de Coríntios, da primeira carta de Paulo à Igreja de Coríntios. Hoje estaremos estudando o capítulo 12, os versículos de 1 a 6. Vamos fazer a leitura do texto. Acerca dos dons espirituais. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiado. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque temos a oportunidade de estar estudando a Tua palavra. Como é bom, Senhor, saber que as pessoas têm interesse em estudar a Tua palavra, saber que o Senhor pode me usar para estar aqui trazendo, ó Pai, a compreensão dos Teus servos, aquilo que o Senhor, desde há muito tempo atrás, colocou lá no coração do apóstolo Paulo e que é de grande relevância para os nossos dias de hoje. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, muito obrigado pela Tua revelação, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deixou instruções para que possamos Te servir melhor, para que possamos Te adorar melhor. E desta feita, Senhor, nós queremos Te pedir que o Senhor abra os nossos olhos e os nossos corações, para que possamos usar os nossos dons, Senhor, a Teu serviço, não para a nossa própria vanglória, Senhor, mas para a edificação do corpo que é a igreja, do Teu corpo que é a igreja. Nós Te agradecemos e pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente vê que Paulo começa esse texto aqui da carta, o capítulo 12, falando a respeito dos dons espirituais, não é? E eu acho tão interessante porque ele sempre vai começar esses pontos em que ele está falando a respeito das questões que chegaram até ele, que eram questões de dúvida para os irmãos da igreja de Coríntios desta forma, né? A respeito dos dons, nisto, porém, que agora vos escrevo, não é? Ora, ele vai falar, vimos no capítulo passado, que quando ele vai falar a respeito da ceia, ele vai dizer, olha, nisso que eu vou vos escrever agora, eu não vos louvo. Mas quando Paulo vai ali, ainda no capítulo 11, falar a respeito do que aqueles irmãos retinham no coração a respeito do que Paulo tinha ensinado, aí ele vai falar, olha, de fato eu vos louvo porque vos lembrais de mim e retende as tradições, né? Eles retinham aquilo que Paulo tinha ensinado a eles. Então a gente vê que Paulo, ao longo da carta, não é, recapitulando um pouco, a carta ela é específica para tratar de problemas da igreja. E vimos ali nos primeiros 4 capítulos, Paulo falando a respeito da divisão, do partidarismo que existia ali naquela igreja. E depois Paulo vem dando o seu próprio exemplo da forma como ele se doa ali para aquela igreja, quando ele vai falar a respeito do comer carne, e Paulo vai então enfatizar muito que nem sempre o fato de eu ter direito de fazer uma coisa me dá o direito de fazer essa coisa, porque às vezes pode ser lícito fazer aquilo, mas o fazer vai escandalizar os meus irmãos. Então Paulo diz que é melhor não fazer, não é? Ele diz, olha, que se comer carne escandalizaria algum irmão, ele preferia não comer carne nunca mais na vida dele. E no capítulo anterior nós vimos Paulo falando agora, já entrando a respeito da questão ali do culto, e essa questão dos dons também é uma questão ali de problemática no culto. Paulo falou, então, nas nossas últimas aulas, estudamos Paulo falando a respeito do uso do véu na igreja e Paulo falando a respeito ali da ceia. Com relação ao véu, nós vimos que Paulo estava enfatizando a questão, mais uma vez, de que elas podiam se sentir livres para não usar o véu, mas se aquilo estava causando divisão,
Então bota o véu. E Paulo também ali a respeito da ceia, ele vai falar que a igreja estava mais uma vez mostrando o quê? A sua divisão, quando ricos e pobres, né, tinham ali, participavam da ceia de forma diferente, porque uns se embriagavam e outros passavam fome, outros não tinham o que comer. Então, mais uma vez, estava enfatizada a divisão que acontecia ali naquela igreja. E agora, quando Paulo vai falar a respeito dos dons, mais uma vez a gente vê divisão na igreja. Agora, a divisão era com relação aos dons. Por quê? Porque umas pessoas, mais uma vez, a gente vê esse ponto, irmãos, quando pessoas se acham superiores a outra na igreja. E isso, assim, é por demais relevante para os nossos dias, porque apesar das cartas, apesar de todo o ensinamento bíblico, a gente vê que continuamos persistindo ainda no mesmo erro. Igreja, de fato, é um lugar onde pessoas muito diferentes se reúnem, pessoas de diferentes etnias, pessoas de diferente posição social, pessoas muito, não é, de partidos, né, de posicionamento políticos diferentes, pessoas muito diferentes se reúnem. E nessa reunião, nesse ajuntamento dessas pessoas, desse ajuntamento nós dizemos que essas pessoas são o quê? O corpo de Cristo. Cristo é a cabeça dessa igreja. Mas, irmãos, como nós somos diferentes e como não respeitamos uns aos outros. E nessa questão dos dons, Paulo, a gente vai estar tratando nas próximas aulas, ele vai usar a figura do corpo. E o corpo, ele é muito interessante, porque se a gente for analisar o nosso corpo, irmão, ele tem partes, membros, estruturas tão diferentes uma das outras. Mas você já teve a oportunidade, assim, de ter prendido o dedo na porta do carro e aí a nossa unha fica preta e depois ela cai? Já viu como faz falta aquele pedacinho de unha? As pessoas que não têm mais cabelo. Como faz falta um cabelo, né, na cabeça dos homens? Como eles sentem falta? Como gera objeto de piada e tudo mais? Mas além da questão da piada, a gente vê que as pessoas que realmente já estão totalmente calvas, o que acontece? Tem que ter um cuidado de colocar o boné no dia de muito sol, tem que tratar, passar o protetor solar, porque senão pode até, né, através daquela branquidão toda ali, acabar até pegando um câncer de pele, alguma coisa mais grave. Então a gente vê que tudo, até aquilo que parece ser puramente vaidade, como cabelo e unha, na verdade tem um papel. Irmãos, assim, nem sei se é higiênico o suficiente para falar aqui, mas eu vou citar. Por exemplo, os cabelinhos, os pelos de orelha e de nariz, até eles são necessários. Por quê? Porque eles filtram as impurezas, porque senão tudo ia acabar entrando pelas nossas narinas. E a gente tem, além dessa questão de que tudo é importante, tudo faz falta, a gente não pode pensar, por exemplo, voltando para o nariz. Eu até considero o meu nariz bonitinho, delicadinho, mas já imaginou se o meu 1,62 m fosse só o meu nariz? Que coisa absurda que seria! Que coisa mais impraticável da gente pensar. Então, o corpo, os membros, eles só são membros do corpo porque eles estão unidos numa forma. O corpo não pode ser todo nariz, o corpo não pode ser todo olhos, o corpo não pode ser todo ouvido, ser todo mão. Nós precisamos de todos os membros para que possamos agir. E no nosso corpo, quando nós perdemos um dos sentidos, nós precisamos que outra parte do corpo venha suprir aquela necessidade, justo porque existe a necessidade de todos os membros.
E assim é na nossa igreja. Então nós precisamos sim de diferentes posicionamentos políticos, nós precisamos sim de diferentes níveis sociais na igreja, nós precisamos sim de diferentes origens, irmãos, diferentes etnias, nós precisamos dessa miscigenação, nós precisamos dessa mistura de pessoas dentro da igreja, porque é dessa mistura que formamos o corpo de Cristo. E aí, eu gostaria até que o irmão ampliasse a sua mente e nós fôssemos, por exemplo, para a diversidade de religiões, de igrejas, não é? De denominações, diversidade de denominações, já viu? Eu vou falar aqui as que professam Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, tá? Então nós temos as igrejas protestantes, nós temos as igrejas pentecostais, nós temos as igrejas neopentecostais. Irmãos, às vezes existe uma igreja, uma assim, que tem um slogan, né, que diz que pare de sofrer, né? Bem grande assim, acho que eu não preciso dizer qual é. Uma que cresceu muito, né, ao longo das últimas décadas. E dentro das nossas denominações, dentro da denominação batista, por exemplo, nós temos por hábito criticar muito essa igreja, essa denominação. Mas essa igreja, ela faz um papel que a igreja batista, nós precisamos reconhecer, não faz. Porque ela age, por exemplo, como um pronto-socorro. Então, ela é uma igreja, por exemplo, que trabalha muito a questão da libertação. Ela trabalha a expulsão de demônios. Pessoas caídas, viciadas, endemoniadas, entram ali e são libertas. Tem muita coisa errada dentro daquela igreja, daquela denominação? Tem. Mas nós precisamos ver, apesar das nossas críticas, precisamos ver o que ela tem de ponto positivo. E a necessidade que no corpo existe de termos igrejas e denominações como aquela, que trabalham essa questão da libertação. E o que acontece? Na nossa igreja nós temos muitas pessoas que são oriundas dessa denominação. Elas estavam lá, elas se converteram, elas passaram pela libertação. E aí, então, elas chega um determinado ponto que elas precisam o quê? De mais alimento. Então, elas vêm para uma igreja batista, para uma igreja presbiteriana ou uma outra denominação. Mas essa diferença de denominações, irmãos, ela nos mostra a diversidades. Um tipo de denominação atende um nível de pessoas, outro tipo é mais fácil de entrar em determinados ambientes, em determinadas estruturas, tem mais acesso. Então, essa diferença, ela compõe, porque dentro da igreja, enquanto membros, nós e os nossos irmãos em Cristo, que congregamos na mesma igreja, fazemos parte ali, formamos o corpo onde Cristo é a cabeça. Mas as diversas denominações que professam Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador também formam um grande corpo cuja cabeça é Cristo. E nós precisamos respeitar. O que temos visto é que falta muitas das vezes de nossa parte o respeito. Eu preciso respeitar o meu irmão que é diferente de mim. Eu preciso respeitar aquela igreja que é diferente da minha. Nós precisamos nos respeitar. Porque se um membro do nosso corpo, irmão, se um órgão, né, se ele não respeitar o outro, por exemplo, quando a gente tem dificuldade para comer determinado tipo de alimento, mas o nosso desejo, os nossos olhos, a nossa boca, a nossa mão, faz tudo para você comer aquele alimento. Você vai lá, pega e come. O que acontece? Você desrespeitou os outros órgãos ali, você desrespeitou o seu intestino, o seu estômago, o seu esôfago. E o que acontece? A gente acaba passando mal. Então, nós precisamos respeitar. Quando nós afrontamos uma parte do nosso corpo, nós fazemos mal para todo o corpo.
não é? Um atleta, uma pessoa que está ali, se ela vai além do limite possível, por exemplo, numa corrida ou numa atividade física exaustiva, o que acontece? Todos os membros daquele corpo ficam exauridos, chega um momento de estafa, não é? Aí a gente vê pessoas que ficam doentes com determinadas doenças, aí porque todo o corpo está no estafa, ou porque trabalhou demais, ou porque fez muita atividade física, seja lá por que for. Se você se alimenta além do necessário, o que acontece? A obesidade. Dentro da obesidade, o que acontece? Você vai ter dificuldades para o seu pâncreas, não é? Produzir ali a insulina, e aí vai dar dificuldade nos rins, e por aí vai uma grande, né, dificuldade dentro do nosso organismo por uma questão alimentar. Quando eu afronto, então, o meu corpo ingerindo determinados tipos de alimento ou alimentos em grande quantidade. Então a gente vê que o corpo, ele precisa ser respeitado, e a gente respeita o nosso corpo, ou pelo menos devemos respeitar o nosso corpo, mas muitas das vezes nós não conseguimos respeitar os nossos irmãos que estão dentro da igreja. Nós precisamos respeitar uns aos outros. E Paulo aqui, na introdução desse capítulo, em que ele vai falar acerca dos dons espirituais, ele tem como ideia central, eu anotei aqui, irmãos, o seguinte: Deus capacita seu povo por meio do Espírito para o bem comum de sua comunidade, e não como favor pessoal para os indivíduos. Quando pessoas usam o poder concedido por Deus para benefício pessoal, agem como pagãos que procuram manipular os ídolos. O que acontece aqui, irmãos? Os dons, eles são dados pelo Espírito para cada um de nós. E observe que Deus vai deixar bem claro que os dons são dados como o Espírito quer. Então, eu não posso reclamar com Deus, ou eu não posso querer exigir, irmãos, ter determinado dom. Quem já foi de igreja pequena, de congregação, ou uma igreja que está iniciando as suas atividades, observa como que nós somos capacitados, não é? Eu lembro assim que a minha mãe, durante toda a vida, ela não cantava, tadinha. A voz da minha mãe era braba, ela era um contralto daqueles bem brabinho, desafinado. Mas, em determinado momento do ministério do meu pai lá em Japeri, tem uma foto para provar isso, a minha mãe até regia coral regeu. Então a gente vê que Deus, ele dá a capacidade. Às vezes a gente faz determinada coisa, mas depois que você passa dali, você nunca mais consegue repetir aquele feito, porque foi pontual aquele dom, aquela dádiva ali, o Espírito te deu para você realizar aquilo ali naquele momento. E depois você não tem mais aquilo, porque o Espírito acha que você não tem necessidade de ter aquele dom. Os dons são dados como o Espírito quer. E outra coisa que precisa ficar bem clara em nossa mente: todos temos um dom. Não existe essa, irmão, de você estar numa igreja e você não conseguir se achar, você não conseguir entender qual é o seu papel nesse corpo. Porque, como eu comecei falando ali da unha, do cabelo, dos pelinhos do nosso nariz, tudo tem uma função, tudo tem um propósito. Fica sem o mindinho do pé, por exemplo, para você ver como que você vai andar desequilibrado. Tudo tem um propósito, irmãos. Tudo que nós temos foi feito de acordo com aquilo que Deus achou que seria necessário. E dentro da igreja, dentro desse corpo que é a igreja, saiba que você é necessário. Se você não está fazendo, é como se nós tivéssemos, por exemplo, um braço, depois que nós sofremos um derrame, alguma coisa, e a pessoa fica com aquele membro paralisado. Então você tem um membro, mas você não consegue utilizar aquele membro porque ele está paralisado. O que acontece? Outros membros vão ter que suprir a falta desse. Então, se você não se coloca no corpo de Cristo para fazer a sua função fim, aquilo que Deus tem te capacitado para fazer, saiba que você está sobrecarregando outros membros.
desse corpo. E Paulo também, a ideia central de Paulo aqui é que o dom, ele é dado para o bem comum da comunidade. O dom não é dado para mim, para o meu benefício, para que eu me beneficie dele e me vanglorie de ter aquele dom, que era o problema que estava acontecendo ali na igreja de Corinto. E isso é interessante, irmãos, porque às vezes eu assisto muitos cultos assim para ver o que está acontecendo, né, em outras igrejas e outras denominações, e às vezes a gente assiste determinados pregadores falando assim: o dom é para exaltar o outro, e ele fala: exalte-se a si mesmo. Olha só, se o dom é para exaltar a comunidade, como é que eu posso incitar a congregação a exaltar a si mesmo? É um pouco complicado. Quando pessoas usam o poder concedido por Deus para o benefício pessoal, agem como os pagãos que tentam manipular os ídolos. O contexto histórico, irmãos, desse capítulo 12 aqui, a gente precisa entender o seguinte: o mundo antigo, ele estava bem inteirado da prática de amaldiçoar um adversário em nome de um Deus padroeiro. Tá? Esse ponto histórico, ele é principalmente aqui para a gente entender o versículo 3. Não é? A gente começou aqui, não é, falando do versículo 1, eu hoje não estou pontuando os versículos, né? Então, o versículo 1, a respeito dos dons espirituais, Paulo não quer que aqueles irmãos sejam ignorantes. Paulo está falando isso porque aqueles irmãos, lá no capítulo 1, Paulo fala que eles são de maneira que não vos falte nenhum dom. Aqueles irmãos eram abençoados a ponto de que não faltava nenhum dom para eles. Mas aqui Paulo está falando assim: olha, a respeito dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Aqui também pode Paulo estar falando assim, alguns tradutores, né, dizem que no original não tem aqui a palavra dons, então seria: a respeito dos espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo tanto pode estar falando para as pessoas que se tinham como espirituais, como Paulo pode estar falando a respeito dos dons espirituais. Aqui a lição, ela é única e ela é necessária tanto para mim, que me acho a santa e a espiritual toda a vida, como a que acha que tem todos os dons e posso fazer e acontecer em meu benefício próprio. Então Paulo está dizendo, e aqui Paulo usa de ironia, né? Paulo era um pouco irônico ao tratar com aquela igreja, porque ele vai falar assim: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Por quê? Aqueles irmãos se achavam assim, né? A última cocada do tabuleiro da baiana, os mais espirituais possível. Paulo está falando: eu não quero que vocês errem, que vocês sejam ignorantes com relação àquilo que eu vou falar para vocês. E ele vai falar: sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixai-vos conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados, né? Que tinham boca, mas não falavam, tinham ouvido, mas não ouviam. E aqueles irmãos eram guiados por esses espíritos, por esses deuses, não é, mudos, por esses demônios, não é, irmãos? Porque atrás do santo está ali o demônio. E aí Paulo chega aqui no versículo 3, quando ele fala: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Aqui há muitas ideias do que Paulo estaria realmente falando aqui quando ele diz dos irmãos: ninguém pode falar anátema Jesus. Existe uma linha que fala que aqueles irmãos ali em Corinto, eles, os que achavam que profetizavam, né, os que profetizavam, chegavam a um ponto ali de êxtase, de bagunça na hora daquele culto, com pessoas falando em línguas e pessoas profetizando, e chegava ali uma balbúrdia tal naquele culto, que algumas pessoas começavam a dizer que Jesus era maldito, Jesus era maldito. Por quê? Porque lá no Antigo Testamento diz o quê? Que é maldito
todo aquele que morre, né, crucificado. E Jesus foi morto, né, de crucificado. Jesus se fez maldição mesmo para que nós pudéssemos receber a bênção. Mas aí alguns irmãos na hora ali confundiam e acabavam falando isso. Então Paulo diz que ninguém que vem do Espírito pode dizer anátema Jesus. Existe uma outra linha que diz que Paulo aqui está se referindo àqueles irmãos, porque a igreja primitiva era uma igreja que passava por muita perseguição, então que aqueles irmãos seriam aqueles que, na hora ali em que os soldados vinham, eles exigiam que as pessoas amaldiçoassem a Cristo e dissessem que César era o Senhor. Então, Paulo estaria dizendo que quem negasse a Cristo naquele momento é porque não estava pelo Espírito, e quem exaltasse a Cristo estava falando pelo Espírito, é uma linha. Mas eu gosto muito e entendo essa linha mais voltando-me para o contexto histórico. O contexto histórico eram de pessoas, né, que estavam inteirados, estavam assim bem acostumados a amaldiçoar um adversário, não é, em nome do Deus, com letra minúscula, padroeiro dele. Então ele amaldiçoava alguém em nome de Afrodite, ele amaldiçoava alguém em nome de Baco, ele amaldiçoava ali, né, o seu inimigo em nome daquele Deus. Esse era o contexto histórico. E que aqui eu entendo que Paulo aqui está falando para os irmãos da igreja de Corinto que essa prática é uma prática mundana, mas que os cristãos não podem amaldiçoar uma outra pessoa, um adversário, um inimigo, ou alguém que lhe faz mal em nome de Deus. Eu entendo dessa forma que Paulo está dizendo assim, que ninguém que professe que Jesus é o Senhor pode amaldiçoar o outro em nome de Deus. E, irmãos, pasmem, isso acontece. Isso acontece. A pessoa fala assim, trabalhei com uma pessoa que ela gostava de ostentar, ela batia no peito e ela dizia que Deus era o juiz, o justo juiz na vida dela, e que quem fosse contra ela estaria comprando uma guerra com Deus. E eu lembro um dia que essa pessoa chegou no trabalho, vinda de um culto de oração da sua igreja, e ela era assim, um sorriso de ponta a ponta, porque uma pessoa que era adversária dela lá no culto de oração havia declarado que tinha câncer. Então a gente vê situações assim, irmãos, pessoas que sofrem determinada problema, olha, ainda que seja a mão de Deus pesando sobre aquela vida, do momento que eu me vanglorio de que Deus veio ao meu encontro e me justificou diante dessa pessoa, eu já pequei pela minha arrogância e pela minha prepotência de achar que eu sou mais justa do que aquela pessoa. Nós não somos justos, irmãos. Vou repetir, nós não somos justos, irmãos. Nós não somos os certinhos. Nós pecamos, nós erramos. E quando eu digo que Deus é justo para uma pessoa, querendo que Deus me vingue com relação àquela pessoa, eu tenho que lembrar que Deus é justo. E que Ele também pode vir ao meu encontro com a sua justiça. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Então eu entendo esse versículo 3 com Paulo falando isso, que uma pessoa que é cristã, uma pessoa que fala em nome de Deus, ela não pode amaldiçoar o outro, ela precisa abençoar. E aí Paulo vai falar aqui no versículo 4, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E aqui, irmãos, esses 3 versículos agora, o versículo 4, o versículo 5 e o versículo 6, eles são a base trinitária. Algumas pessoas, por exemplo, dizem assim, não, eu não acredito no dom eu não acredito na Trindade, porque não existe essa palavra na Bíblia. Não existe a palavra Trindade na Bíblia, da mesma forma que não existe várias outras palavras e nós
entendemos pelo contexto. Não é o único lugar que vai falar de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas esse aqui são 3 versículos que eu, enquanto professora, de escola dominical, gostaria que você sublinhasse e que você escrevesse base trinitária. Por quê? Aqui nós vamos ver Paulo falando que o dom, ele é dado pelo Espírito, Os dons são diversos. Existe o dom de ensinar, como eu agradeço muito a Deus por Ele me ter dado esse dom, Como eu gosto de falar, como eu gosto de estudar a Bíblia e de estar repassando esse meu conhecimento para as pessoas, porque é um conhecimento que Deus me dá. Mas existe o dom de cantar. Eu gostaria de ter o dom de cantar também, porque a gente acaba ficando fominha de dom, Mas esse dom eu não tenho, não adianta. Esse dom de cantar eu não recebi. Existe um dom que eu acho lindo, irmãos, o dom de trabalhar instrumentos. Aqui na igreja tinha um rapaz, o Edu, que o que o Eduardo pegasse, o Eduardo tocava. Que dom, que talento pegava, tocava não. O que o Eduardo pega, o Eduardo toca. Entendeu? Quietinho lá, mudinho na dele, não tem nenhuma arrogância, nenhuma prepotência, mas ele vai da flauta para o piano, ele vai de corda e sopro e o que for, irmãos, o que for, o Edu toca e ele também tem o dom de quê? De ensinar, porque você entra ali na sala, na primeira aula você já sai dali pensando assim, eu sei tocar, porque ele passa aquela coisa ali com tanta tranquilidade, com tanta naturalidade que você sai dali se achando capaz de fazer. Então são dons diferentes que Deus dá, que Deus capacita as pessoas. E quem é que capacita as pessoas? O Espírito. É o mesmo Espírito que vai dar o dom daquela pessoa alegre que fica na recepção e quando chega um visitante, ela faz com que o visitante se chegue em casa. É o mesmo Espírito que dá o dom e capacita o pastor, que vai trazer a palavra, que vai fazer o apelo e que vai levar aquela pessoa a aceitar Jesus Cristo como Salvador. Então o Espírito é o mesmo. Há diversidade nos serviços. É o que falamos, é um corpo, diversos órgãos, diversos membros. Cada membro, cada órgão tem a sua função, tem o seu serviço. E Jesus Cristo é o mesmo para todos. E aí a gente pode usar, por exemplo, aqui nesse versículo específico, a gente pensa assim, olha, irmãos, a gente tem o nosso corpo. E o que acontece, por exemplo, se o sangue corre nas nossas veias. E é o sangue que leva a vida para os nossos membros. Porque o que acontece às vezes quando você machuca? Uma pessoa, por exemplo, sofre um acidente de carro e a mão ou o pé, uma parte do corpo fica presa nas ferragens e durante muito tempo fica ali sem circular o sangue. Ou na neve fica adormecida, por causa do frio. O que acontece com aquilo ali? Para de circular o sangue, apodrece. E você tem que amputar aquele membro. E se a gente traz essa relação para o corpo de Cristo, que os dons que nós possuímos, o nosso serviço, e a gente traz o sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. É Ele que circula por todos os membros da igreja, por todos os órgãos, por todos os departamentos, por todos os ministérios. É Ele que faz essa união. E se um membro desse corpo de Cristo, ele fica isolado, ele fica ali imóvel, sem circular esse sangue, ele vai apodrecer. Não é lindo essa expressão aqui? De que é o mesmo Senhor, que é Jesus Cristo, a diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E aí ele fecha dizendo que há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, todos os dons são dados por Deus. Em todos,
Todos nós temos um dom. Que o Senhor possa estar nos abençoando, que o Senhor possa estar se revelando através desse estudo, que você possa ser tremendamente abençoada com o dom que Deus me deu. Meu prazer é utilizar esse dom, esse talento que Deus me deu de falar das Escrituras para que você receba o entendimento da palavra, uma aplicação direta ali na sua vida, no seu dia a dia. Que o Senhor possa estar nos abençoando. Amém.